Então, vamos pensar o a priori a partir dessas duas tradições filosóficas. Tá? Na tradição kantiana, os imperativos categóricos da razão pura, que são as leis da natureza, e os imperativos categóricos da razão prática, que são os imperativos morais. Para o Aristóteles, o que nós chamaríamos de a priori seria o equivalente, melhor dizendo, aos primeiros princípios indemonstráveis e evidentes por si mesmos, como o princípio de não contradição, o princípio de identidade, o princípio do terceiro excluído, alguns princípios da geometria euclidiana e outros tantos. Tá? Veja que isso é o que nós chamaríamos a priori nas duas grandes tradições filosóficas antecedentes ao Wittgenstein e ao século XX. Aristóteles na Antiguidade, Kant no mundo moderno. Agora nós vamos ver o que diz o Wittgenstein. Vamos ler. Só poderíamos saber a priori que um pensamento é verdadeiro se, a partir do próprio pensamento, sem objeto de comparação, fosse possível reconhecer sua verdade. O que, em outras palavras, o Wittgenstein está dizendo com isso? Que um pensamento seria a priori quando, tão logo ele surgisse, ele não tivesse nenhum contrário contido implicitamente. E, portanto, ele manifestasse a sua verdade de uma forma explícita, sem reservas. Porque tão logo nós tomássemos conta deste a priori, ele imediatamente faria irromper na nossa razão, na nossa mente, a sua verdade de modo óbvio ou explícito. Do tipo, se eu digo a vocês assim, A igual a B, B igual a C, logo A igual a C, eu não estou identificando A nem B nem C. Mas o raciocínio lógico que me leva a dizer que A igual a C a partir de duas premissas antecedentes supõe que eu tenha de ter, antes de fazer esse raciocínio, algumas coisas em vista. Por exemplo, que A igual a B, este A que é igual a B, tenha a mesma extensão e seja idêntico ao A que é igual a C. E eu pergunto assim, tá, mas e esse princípio que diz que A é o mesmo quando igual a B e quando igual a C? É o princípio de identidade, que me diz que uma coisa é e não pode não ser ela mesma. Esse princípio é evidente, segundo o Aristóteles, ele é evidente. Mas e segundo o Wittgenstein, como é que seria isso? O Wittgenstein, quando fala em a priori, ele fala apenas nos princípios? Ou nos axiomas da matemática? Do que exatamente ele está falando? Quando refere-se à expressão a priori. E veja, tanto na língua portuguesa, como na língua do Wittgenstein, aparece na forma latina. Né? Então, o que é isso? Para tentar dilucidar essa questão, vamos adiante, vamos ver os aforismos subsequentes. Na proposição 3.1, o pensamento exprime-se sensível e perceptivelmente. Utilizamos o sinal sensível e perceptível, sinal escrito ou sonoro, etc. O sinal escrito nós observamos com os olhos. E o sinal
sonoro nós nós percebemos auditivamente. Então, utilizamos o sinal sensível e perceptível da proposição como projeção da situação possível. Olha o que ele está dizendo. Projeção da situação possível. Quer dizer que quando os sentidos e a percepção voltam-se para um objeto externo, que exerce sobre o agente uma força motriz externa, de fora para dentro, isto aparece à primeira vista, do ponto de vista do espaço lógico e da representação que a linguagem fornece do mundo que é visível. Isto aparece, nesse primeiro momento, apenas como uma possibilidade. Como uma situação possível, isto é, uma situação possivelmente expressa de um ponto de vista lógico. E somente a partir disso, então, que nós chegamos a esta proposição, este aforisma. O método de projeção é pensar o sentido da proposição. Então, como é que eu projeto isso? Quer dizer, como é que eu saio da mera possibilidade e me dirijo a uma proposição lógica, agora sim, que expressa um facto que, por sua vez, é um estado de coisas do mundo. E para isso eu preciso de um método. E esse método supõe que esta proposição que eu escuto ou observo, leio no caso, esta proposição, tão logo me apareça aos sentidos, eu preciso, a partir de agora, a receber, eu preciso fazer o quê? Eu preciso sondar o seu sentido. Como alguém que está em busca de sentido, percebe? Ou seja, como alguém que é uma espécie de caçador ali. Arqueólogo do sentido. A proposição está aqui. Dentro dela tem uma coisa que é uma espécie de tesouro. E eu preciso chegar lá dentro. Porque se eu não chegar lá dentro, isto não será exatamente uma proposição para mim. Porque eu preciso encontrar a proposição com o estado de coisas. E, portanto, eu preciso conhecer o seu sentido para que eu consiga fazer isso. Porque sem o sentido, não há proposição. Vamos lembrar do Frege. Proposição, sentido e referência. A referência é o objeto que é designado. A coisa que é referida na proposição. Uma garrafa d'água que está sob a mesa do Marcos. Aqui a garrafa d'água. Essa é a referência. Só que de que modo eu posso enunciar isto? Eu posso enunciar de diversos modos. A bela garrafa verde, né? Cinza escura, chumbo, que está sobre a mesa do Marcos, é de fato uma bela garrafa. Veja que o sentido de apresentação, o modo de apresentação é diverso do que eu digo. A garrafa d'água que está sobre a mesa do Marcos é útil. São diferentes modos de apresentação, e, portanto, diferentes sentidos. Então, tão logo eu escute algum, eu preciso decifrar o sentido. O sinal por meio do que exprimimos o pensamento, 3.12, chamo de sinal proposicional. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que... Vejam, por meio do que o pensamento se exprime. Vamos usar uma metáfora aqui, né?
Todas as nossas mentes produzem pensamentos. Ponto 1. Os pensamentos estão no ar, assim. Por exemplo, estou passeando aqui, aqui pelo meu escritório, aí está sobrevoando aqui um pensamento. Para aí, deixa eu tentar pegar ele como alguém que caça um mosquito, né? E o pensamento vai, eu tento pegar ele, cai fora e vai para o outro lado. Aí eu tento pegar, ele sai. É assim que funciona? Não, se fosse assim que funciona, bastaria que a gente parasse e tentasse caçar os pensamentos, né? Imagina a quantidade de instrumentos que seriam fabricados para que os seres humanos caçassem pensamentos, né? Claro que eu estou brincando aqui, por favor, né? Não é assim que funciona, né? Então o pensamento mora onde? O pensamento mora dentro da mente. Agora, eu não posso pegar ele, abrir minha mente, pego o pensamento, mostro a vocês, vocês vão lá e quem chegar primeiro, pegou. Pá! Não, não é assim que funciona. Eu preciso de um veículo para fazer isso. Agora, esse veículo pode levar daqui para dentro até o lado externo de uma maneira adequada, como se isso que leva para fora represente exatamente, ou tanto quanto possível seja, aquilo que está dentro da mente, ou de uma forma inadequada. De modo que, quando esse pensamento é colocado pela vez primeira para fora, ele é colocado de acordo com um tipo de instrumento. E qual é que é o nome que nós damos para esse tipo de instrumento? O nome disso é proposição. Só que essa proposição tem que ser capaz de carregar o que está dentro para fora. Ela precisa de uma gasolina. Esse carro precisa de gasolina para se deslocar daqui para fora. Senão ele não vai andar. O carro vai ficar lá. Eu tenho um Fuca, meu Fuca vai ficar parado sem sair do lugar. Então o que eu preciso colocar no Fuca? Gasolina. Ou no ômega. Sem a gasolina, os dois não andam. Então, o que é a gasolina? O que é esse combustível? É aquilo que permite o deslocamento, o movimento do carro de um lugar a outro. O que é o combustível da proposição, se não o sinal proposicional? O sinal por meio do que exprimimos o pensamento, eu chamo de sinal proposicional. E a proposição é ela o sinal proposicional e sua relação projetiva com o mundo. Então, como é que o mundo vai absorver o que está dentro da mente? O mundo vai absorver o que está dentro da mente se o que está na mente é livre, liberto de qualquer psicologismo que poderia atrapalhar esse processo. Dentro da mente tem uma guerra. De um lado, a psicologia, de outro, a lógica e o juízo. A lógica dizendo, não, tem que ser assim, tem que se formular dessa maneira a proposição para que ela seja universalmente aceita no espaço lógico. E, de outro lado, o psicologismo, segundo o Wittgenstein e o Frege, dizendo, não, tem outras coisas mais profundas que você não está considerando. E aí, como é que o Wittgenstein se vê nisso? Ele diz o seguinte, não, o psicologismo é fundamental, só que ele não pode ser dito logicamente, é só isso. Ele é fundamental. Sem o psicologismo não existe humano. O Wittgenstein prestava um culto enorme, extraordinário, àquilo que não era dizível no espaço lógico, a saber, a ética, o direito, em ampla medida, a psicologia e outras ciências humanas. Mas ele dizia, isso tudo diz respeito ao que é mostrável, mas não é dizível. Porque dizível é algo que é proposicionalmente
capaz de ter sentido e referência, do ponto de vista, de novo, lógico. É como se ele estivesse levando as últimas consequências à imagem científica do mundo. Vocês estão entendendo? Aquilo que é dizível do mundo é o que a ciência diz do mundo. E o que a ciência diz do mundo é propriamente aquilo que constitui o espaço lógico das proposições que expressam os estados de coisas do mundo que são expressáveis. Então, a proposição, ela é um veículo do interno ao externo. E para o mundo externo, o espaço lógico da linguagem, a proposição é um sinal proposicional. Sinal proposicional do quê? Daquilo que, estando dentro da mente, é produzido pelo juízo enquanto um ato da razão que liberta esta linguagem de todo o psicologismo e de todo o efeito moral. Tá claro? Professor, eu tenho só uma dúvida, mas a consequência da decisão moral pode ser dita por proposição. É discutível. Porque eu te pergunto isso porque a gente já discutiu isso várias vezes e eu estava escutando um podcast essa semana sobre o dilema dos carros sem motorista, The Driverless Dilemma, o nome do podcast. Eles estavam falando justamente sobre a questão, e tu já falasse isso, que o código dos computadores nada mais é do que o espaço lógico que o Wittgenstein falava antes, né? É uma representação desse espaço lógico, né? Isso. E eles estavam falando sobre a questão da ética na inteligência artificial e eu fiquei pensando nisso, porque a conclusão que eles chegam muito rapidamente, assim, é que se precisa ter uma escolha ética quando tem quando um carro autônomo tem uma decisão ética a tomar, e a questão toda é como se faz isso. E eles, enfim, estavam falando que o mais provável é que se coloque a consequência da decisão no código. No sentido de assim, se tiver que escolher entre matar o passageiro, o condutor que está que está dentro do veículo, ou outras pessoas que estão caminhando, isso a ética em si não vai ser colocada no código, mas a decisão vai ser. No sentido, se ele passar por isso, a decisão vai ser de matar o condutor. Por isso que eu te perguntei. Pois bem, vamos tentar discernir esse problema concreto, né? A partir dessa ótica. Existe uma diferença entre descrição e explicação aqui. Né? Ou seja, aquilo que nós podemos descrever do mundo e que, portanto, constitui-se como um objeto que é empiricamente acessível para nós, é algo que nós podemos descrever e que possui, por assim dizer, nesse ato de dizer o modo de interação desses objetos, empiricamente verificáveis. Pois bem, isso que descreve essa interação dos objetos é algo descritivo e analítico e, portanto, é algo que pode constituir uma proposição lógica. Ou seja, o campo da descrição analítica é o campo próprio da lógica nesse sentido. De maneira que a inteligência artificial poderia descrever todas as situações possíveis em que as consequências de um ato humano pudessem ser imaginada ou especulada. Por exemplo, poderia dizer que, nessa ocasião, o condutor morreria da forma A, B, C, D, E, F, G, até tantas quantas sejam as possibilidades, que os do banco de trás poderiam morrer um, dois ou todos, e em quais circunstâncias para a morte de cada um, ou os agentes externos poderiam morrer, alguns ou todos, em diferentes circunstâncias cada qual, ou diversos outros envolvidos indiretamente poderiam inclusive morrer. Por exemplo, o pai de algum que foi assassinado ou que foi morto por um acidente de trânsito poderia morrer de ataque cardíaco. Então, logo recebesse a notícia e coisa que o vale. Nós poderíamos descrever todas essas hipóteses. A questão é, nós poderíamos descrever o ato
que leva a decidir qual deles deve prevalecer moral e juridicamente? Esse é o grande problema. E essa é a limitação que se apresenta aqui na teoria, na visão do Wittgenstein. Porque qualquer decisão nesses termos teria de suplantar o nível descritivo e buscar uma fundamentação num nível explicativo, onde eu teria de dar razões das minhas decisões morais que não são baseadas em moções ou movimentos empíricos, mas são baseados em convicções profundas. Percebe? Por isso o Wittgenstein diz: eu não sou capaz de descrever a ética. Eu não sou capaz de tomá-la como um objeto logicamente descritível. E, portanto, não existe, de rigor, não existem proposições morais. Percebe? O que existe são proposições que descrevem atos morais, o que é completamente diferente. Mas uma proposição que descreve um ato moral não será ela uma proposição moral, senão uma proposição que descreve um ato qualquer que poderá ser encarado por um juízo posterior de reprovação ou aprovação. Esta separação entre descrição e explicação pode ser visto aqui como uma marca do primeiro Wittgenstein, é também a marca do ponto culminante da imagem científica do mundo, que começa na modernidade e se estende até o século XX. Percebe? Isso não quer dizer que nós não possamos fazer uma filosofia moral utilizando as ferramentas e os instrumentos da filosofia analítica da linguagem e da ciência. Porque isso é plenamente possível de ser feito. Tem vários, por exemplo, o MacIntyre faz isso. Ele faz uma filosofia moral e utiliza várias ferramentas da filosofia analítica para analisar o ato moral. Né? Uma discípula direta do Wittgenstein, a Elisabeth Anscombe, nesse livro aqui. Parei. Puxa vida, quando tu quer as coisas somem. Aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho essa edição em espanhol, tá? Elisabeth Anscombe. O livro é Intenção, a Intention, Intención, é essa tradução aqui. O que ela tenta fazer? Ela tenta partir desse postulado. Eu não sou capaz de descrever atos morais, porque isso deveria levar em conta coisas que não são empiricamente verificáveis. Intenção, vontade, valor, emoção, afeto, apetite, percebe? Tudo isso, por definição, são coisas, digamos, incognoscíveis do ponto de vista empírico. Então, ela parte desse postulado, mas ela vai muito longe. Por quê? Porque ela tenta descrever o ato moral segundo suas condições predicativas. Né? Ela diz assim, ó, olha só no início ali. Eu vou traduzir aqui, tá? Ela diz assim, ó, refutação. O tema é introduzido sob três títulos: expressão da intenção de futuro, ação intencional, ponto 2, e intenção de atuar, ponto 3. Aí ela diz assim: refutação da compreensão intuitiva da diferença entre predição e expressão da intenção como fundamento para uma explicação filosófica das expressões de intenção. No caso, expressões morais. Decisão da predição de modo que abarque ordens e expressões de intenção, apesar de apreciações acerca do futuro. A falsidade das expressões de intenção no tempo futuro, simples, como mentira, e 2, como falsidade devida a que a intenção não se executa. Tá? Isso tudo nos levaria a um outro problema muito mais profundo, que é o clássico assunto e dilema dos futuros contingentes. Tá?
como se dá a expressão lógica dos futuros contingentes. Esse é um dos grandes temas debatidos na filosofia medieval, né? Então, no fundo é isso. Eu não sou capaz, eu sou ou não sou capaz de descrever a intenção? A intenção humana tem algum lugar no espaço lógico? Tá? O primeiro Wittgenstein diria no way. O segundo Wittgenstein diria não. Porém, as regras e os usos, isto é, os jogos de linguagem, poderão decodificar signos e significados que, para nós, de uma comunidade linguística específica, farão muito sentido. Veja que ele está muito mais temperado, segundo Wittgenstein, do que o primeiro, que parte dessa distinção tout court entre justificação e fundamentação, entre descrição de um lado e explicação de outro. A gente vai ler essa próxima obra dele também? Pois é, Luiz, seria interessante, né? É, porque consegue botar de contraponto. É uma ideia, sim. Assim, né? Poderíamos ler o segundo Wittgenstein, eu acho uma boa ideia, né? Agora, também depende de vocês, né? A gente tem algumas sugestões aqui que a gente pode falar depois, tá? Vamos falar depois, a gente termina, daqui a pouco já fala um pouco disso. Tá? Perfeito. Marcos, poderíamos descrever ao menos a nossa própria intenção ou nem mesmo ela? Pois é, essa é outra dificuldade que aparece, Marcos. A pergunta é fantástica, né? Porque eu sou capaz de descrever a minha intenção? Bom, em princípio eu sou, porque eu tenho autoridade, né, de primeira pessoa para descrever a intenção. A questão é, ela será compartilhável na linguagem, na comunidade linguística? Para que eu veja isso, eu preciso ver a autoridade da terceira pessoa, do singular, ele ou ela. Preciso ver a autoridade da segunda pessoa do singular, tu. E preciso ver a autoridade da primeira pessoa do plural, nós. De modo que os outros serão também fundamentais para que esta linguagem intencional seja reconhecida. Tem um filósofo chamado Donald Davidson, que nos diz assim: entre a autoridade de primeira pessoa e a autoridade de terceira pessoa, nesse caso, para que a linguagem intencional seja mais compartilhável, é necessária uma certa assimetria entre o eu e o nós. De maneira que todos compartilhem um mesmo sentido e referência para que esta linguagem intencional possa ser compartilhada. Agora, ela será compartilhada de maneira independente da vontade dos partícipes, como ocorre na lógica, onde 1 mais 1 é igual a 2, independentemente de alguém querer ou não querer? Percebe? Então, essa é a dificuldade que nós temos quando falamos em intenção. E por isso, muito se discutiu no final do século XIX e no início do século XX sobre a universalidade e a formalização, a forma do objeto das ciências humanas. Qual é o limite do objeto das ciências humanas? Tá? Até onde nós podemos compreender os objetos das ciências humanas. Beleza? O Rodrigo. Professor, esse sinal proposicional de que fala Wittgenstein seria o que os lógicos costumam apresentar como função de x, a função proposicional? Sem dúvida. É isso mesmo, Rodrigo. Porque o que é a função proposicional? A função proposicional é aquilo que, mediante o qual o atributo e o argumento se manifestam. Então, eu consigo chegar a uma conclusão, a uma operação proposicional, a um cálculo proposicional, partindo do modo como eu disponho a função proposicional. Então, aquilo que na linguagem é o sinal proposicional, na lógica proposicional, nós chamamos de função proposicional. Tá? O Wittgenstein vai explorar isso daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Tá? Muito bem. Vejam isso aqui. Então, o sinal por meio do que exprimimos o pensamento chama-se sinal proposicional, como nós vimos. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação com o mundo. Tá? Ok? Acho que isso ficou, então,
Espero que tenha ficado mais tranquilo aqui para todos. 3.13. A proposição, a ela, né, pertence tudo que pertence à projeção, mas não o projetado. Isso aqui é punk. Vamos lá. O que é o projetado? Tá? O que é o projetado? Vamos continuar a leitura. Na proposição, Teria a portanto... intenção? Vamos chegar aí, vamos ver agora. Então, vamos partir daqui. Olha só. Então, a proposição pertence tudo que pertence à projeção, mas não o projetado. O projetado está fora da proposição. Portanto, a possibilidade do projetado, mas não ele próprio. Então, o projetado aparece para a proposição como uma possibilidade. Ok? Na proposição, portanto, ainda não está contido seu sentido, mas sim a possibilidade de exprimi-lo. O conteúdo da proposição significa o conteúdo da proposição dotada de sentido. Na proposição está contida a forma de seu sentido, mas não o conteúdo. Ok? Vamos pegar um exemplo para vermos isso. Vamos usar a aritmética para ver isso, que eu acho que é bem mais tranquilo. Ok? Ou daqui a pouco a gente usa o exemplo do Frege também. Vamos usar os dois exemplos. Primeiro exemplo. Nós vamos dizer assim. A letra A é igual a 2. Ok? A letra B é igual a 1 mais 1. E a letra C é igual a 1,5 mais 0,5. Ok? Se eu chego para você sem dar essas informações e digo A igual a B, B igual a C, A igual a C. Vocês vão entender do que eu estou falando? Em princípio, sim, né? Mas se eu perguntar a vocês assim, o que é igual entre si? Vocês saberão responder? Não. Porque o que vocês vão ter aqui? Vocês vão ter apenas a proposição, mas não ainda o seu sentido. Então, logo eu diga 2 é igual a 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 1,5 mais 0,5, 2 é igual a 1,5 mais 0,5. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de manifestar o sentido dessa proposição. Isto é, o conteúdo dessa proposição que, então, é dotado de sentido. Tá claro? Porque o que dota a proposição de sentido é o seu conteúdo. Se eu tenho só a casca, eu posso ver a proposição ou ouvi-la, como vocês estão fazendo, ouvindo o que eu dizer lá aqui, tá? Mas o projetado dessa proposição ainda não apareceu. No caso, 2, 1 mais 1, 1,5 mais 1, 0, mais 0,5. Ok? Vamos pegar um outro exemplo agora. Vamos pegar o exemplo do Frege. Eu vou dizer a vocês assim. Existe um planeta chamado Vênus que brilha na madrugada.
Ok? Essa era uma afirmação dos egípcios na antiguidade. Nós não sabemos quem exatamente enunciou isto, mas isso, digamos, desponta na história da filosofia desde tempos imemoriais. Ok? O planeta Vênus é o planeta que brilha na madrugada. E existem duas maneiras de enunciar o planeta Vênus: estrela da manhã e estrela da tarde. O planeta Vênus é a estrela da manhã e o planeta Vênus é a estrela da tarde. Vamos convencionar. O planeta Vênus é a estrela da manhã para os gregos e o planeta Vênus é a estrela da tarde para os egípcios. Ok? Muito bem. Planeta Vênus é aquele que brilha na madrugada. É uma proposição. Ok? Qual é a referência? O próprio planeta. Estrela da manhã e estrela da tarde são o quê? Sentidos. Ok? O planeta Vênus é a estrela da manhã. Eu estou apresentando o planeta Vênus de acordo com algum sentido. E no caso é, para mim, grego, estrela da manhã. Mas vamos supor que eu fosse egípcio. Eu dissesse, não, para mim, para nós que somos egípcios, não é a estrela da manhã, é a estrela da tarde. O planeta Vênus é a estrela da tarde, não da manhã, gregos. Veja, todos estão falando de uma única coisa, um planeta chamado Vênus. Ok? E, no fundo, ele mesmo não tem esse nome. Ele é um composto de várias substâncias químicas que interagem, algumas ao modo caótico, algumas ao modo circular, formando ele, o planeta. Mas tu não vai chegar lá com um ônibus espacial e dizer, Vênus! Vai ter lá um letreiro, né? Seja bem-vindo a Vênus. Não existe isso, né? Está lá o planeta. Nós convencionamos chamá-lo de Vênus. Então, a referência é ele, planeta. Tá? Aquele composto de diversos elementos químicos que formam aquele composto, material orgânico. Tá, mas eu preciso designá-lo. Então, como é que eu chamo ele? Planeta Vênus. Ok? Só que eu posso apresentá-lo de modos diversos. Vamos pegar de dois sentidos diversos. Estrela da manhã e estrela da tarde. Se eu digo para vocês assim, pessoal, hoje nós vamos fazer uma experiência. Estamos aqui em Esparta, estamos estudando na escola e vamos fazer o exercício de tentar contemplar a estrela da manhã. Vamos supor que vocês todos já saibam do que se trata. A estrela da manhã é o equivalente ao planeta Vênus. Quando eu disse estrela da manhã aqui, já está contido o planeta Vênus? Bom, para aquela comunidade concreta, específica dos gregos, sim. Mas e para toda a linguagem universal? Todo mundo já vai identificar planeta Vênus tão logo escute estrela da manhã? Não, né? Será necessário o quê? Adicionar outras informações para desvelar o sentido. Porque, embora estrela da manhã apareça já como proposição que é, ela aparece ainda carecendo de uma manifestação do seu sentido, algo que virá ulteriormente. Vejam ali, a proposição pertence tudo que pertence à projeção. Estrela da manhã. Mas não o projetado. Cadê o planeta Vênus aqui nessa expressão? Ainda não apareceu. Portanto, a possibilidade do projetado, mas não ele próprio. Claro, eu não vou trazer o planeta Vênus e botar na proposição. Não, eu sou um alien, vou pegar o planeta Vênus com a minha mão, né? Eu sou um alien imenso, maior que o planeta Terra, maior que vários planetas juntos.
Eu vou pegar o planeta Vênus, vou trazer aqui com a força e vou pegar a proposição, né, e unir a voz com o composto orgânico. Não é assim, né? Veja que tudo é visto aqui na chave fisicalista ou fenomenalista. Tá? Ok? Então, não ele próprio, mas a possibilidade de. Qual possibilidade? A possibilidade do seu sentido e da sua referência na linguagem. Na proposição, portanto, ainda não está contido o seu sentido, mas sim a possibilidade de exprimi-lo. Estrela da manhã. Vamos supor que tivesse um aluno egípcio lá, ele perguntasse: do que o senhor está falando, professor? E agora sim, o conteúdo da proposição significa o conteúdo da proposição dotada de sentido. O estrela da manhã é o planeta Vênus. Na proposição está contida a forma de seu sentido, mas não o conteúdo. Estrela da manhã é a forma do sentido. Mas estrela da manhã ainda não me disse que é Vênus. Porque eu não pertenço a essa comunidade, como egípcio que sou. Então eu preciso que o conteúdo desta forma me seja manifesto, me seja revelado, me seja expresso. O sinal proposicional 3.14 consiste em que seus elementos, as palavras nele estão uns para os outros de uma determinada maneira. Imagina se eu inverto as palavras. Manhã, estrela, dá. Eu chego aqui, né? Apareci. Oi, pessoal, tudo bem? Estrela, amanhã, dá. Ficar olhando, o cara enlouqueceu, né? Então, é necessário dizer de uma forma adequada, posicionando as palavras, porque cada uma delas aqui desempenha uma função lógico-proposicional relevante. Se eu digo estrela da manhã, bom, aqui já tem um primeiro nível. Eu já tenho alguma coisa. Eu já tenho uma forma, que na gramática da língua portuguesa é aceita e reconhecida como uma forma válida. Mas ainda faltam coisas. Eu preciso desvelar o conteúdo. Por quê? Porque neste fato chamado sinal proposicional, é um fato. Veja, vocês estão ouvindo ou vocês estão lendo. Isso é um fato. Então, o sinal proposicional consiste em que seus elementos, as palavras, nele estão uns para os outros, umas para as outras, de uma determinada maneira. O sinal proposicional é um fato. Porque a proposição 3.14.1 não é uma mistura de palavras. Ela é articulada. Luiz Felipe, é como trazer o resultado sem dar significação anterior, certo? É certo, exatamente. Então, esse sentido, nós vamos desvelar o conteúdo dele universalmente. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu parar a gravação, então.